E aí, olha, o Espaço Saúde desse ano está de volta de cara nova e a gente faz um bate-papo especial hoje falando sobre esporte. Se liga aí. Conosco, Vinícius Paraíba, considerado o melhor atleta de jiu-jitsu do estado do Piauí em 2024, e Ayala Silva, que conquistou diversas medalhas pelo estado do Piauí e pelo Nordeste. Deste lado eu tenho aqui o Vinícius e desse outro a Ayala, eles que vêm destacando, né, a nossa cidade através desse esporte. E eu queria começar esse papo com vocês dois, né, falando sobre por onde começou, né? Na verdade, começou em 2016 aqui na Yuma, né? Tem um colega meu que hoje ele está na fileira da Polícia Militar, área militar, chamado Basileu. Na época ele era faixa azul, né? Isso a gente na época não tinha um local de treinamento, né? Eu lembro que a gente começou colocando umas borrachas de sandália e uma lona em cima. Ou seja, a gente na época não tinha um tatame, né? Não tinha uma estrutura que hoje os jovens têm, né? Um espaço totalmente gratuito. A gente não tinha. Então, assim, começamos bem no básico mesmo, né? Foi na garra e na coragem, digamos assim. Ayala? Para mim começou ali em 2019 a 2022. Em 2019 a gente teve mais ou menos um ano de treinos, mas era bem difícil também, era só 6 placas de tatame, para a gente começar a ter ideia do que era o jiu-jitsu. Aí em 2022 chegou o projeto do Saúde Veste Kimono, com infraestrutura melhor para a gente conseguir treinar, com tatame, kimono, professor. E foi assim que eu conheci e me aproximei ainda mais, né, do jiu-jitsu. Aí que abriu o olhar para as competições. Muito bem. E o que é que motiva hoje vocês estarem buscando incessantemente, né? Porque o esporte é exatamente isso, essa busca, né? Não só da questão da medalha, né? Mas a formação profissional de vocês e também esportiva. O que é que motiva vocês hoje, né? Estar aí buscando, né? Se aperfeiçoando no esporte? Eu acho que é mais uma questão de disciplina também, né? Porque a gente consegue manter uma rotina se adequando aos treinos. Questão de conquistar novos títulos, conhecer novos lugares, novas pessoas, fazer novas amizades. Como ela falou, em questão de disciplina, que isso é uma das pautas mais colocadas no jiu-jitsu, chama-se disciplina, né? Você tem uma disciplina dentro do tatame, você leva ela para fora do tatame, certo? Então, você leva para a vida, Guilherme. Então, assim, é um esporte que a gente, como o nosso professor Michel Coutinho fala, a gente forma cidadãos de bem e prepara para o mundo, né? Porque hoje a gente vive num mundo que você tem que estar bem preparado em todos os seus setores, né? Então o jiu-jitsu ele proporciona isso, né? E é uma alegria muito grande agora eu estar entrando como professor, né, na faixa roxa. Ganhei agora 2 graus em Salvador por merecimento, né? E é isso aí, vamos continuar nessa mesma pegada e continuar fortalecendo o jiu-jitsu inhumense e piauiense, né? E agora a gente sabe que vocês, enquanto esportistas, e na vida também não é diferente, vocês passaram por inúmeros desafios, né? Qual é o maior desafio que vocês olham hoje vencidos, tá? O maior desafio que vocês olham hoje vencemos, né? E mostrando de fato o talento de vocês. Eu acho que para mim assim foi conquistar o espaço como mulher, né? Porque acho que foi a parte mais difícil, por conta do certo preconceito, né? Alguns companheiros olhavam e diziam assim, esse campeonato vai ser mais difícil porque tu é mulher, ou então esse aqui vai ser mais difícil porque tu é mulher. E eu consegui mostrar para bastante gente, né? Que mesmo sendo mulher, eu consegui conquistar um bom lugar, um lugar de alto patamar. Só complementando, a ela fala, isso é uma questão aí que hoje existia, né, esse tabu, hoje não mais, porque a mulherada, a meninada, né, os jovens, as crianças do sexo feminino, estão em todos os campeonatos, cara, então fazem a diferença nos kids, juvenil, adulto. Hoje a gente tem mulher faixa preta que dá aula em academia, ou seja, uma faixa preta que comanda a maioria dos homens, né, no tatame. Então existe a hierarquia, né, que é da branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, mulheres faixa preta dando aula. Então, esse tabu foi meio que quebrado já, né? Então, é interessante. E qual é a rotina de treino de vocês? Eu sei que vocês treinam muito, né? E para chegar no campeonato, ser campeão, tem que de fato buscar a perfeição.
Como é a rotina de treino de vocês? Bem, a minha rotina é um pouquinho puxada, né? Que tipo assim, eu estudo em Valença, no IFP de lá. Aí eu saio às 6h20 da manhã, chegando ali por volta das 2 da tarde. Aí eu vou pra academia, faço algum treino de musculação e vou para o jiu-jitsu à noite. Essa é uma rotina que eu tento aumentar mais os treinos de jiu-jitsu nela quando tá próximo do dia do campeonato, faltando ali 1 mês, 2 meses, para poder chegar no campeonato no gás. Certeza. Vamos lá. Em questão da preparação do jiu-jitsu, eu tenho até que agradecer a preparação que o professor Michel faz com a gente, né? Porque o Michel ele faz uma preparação voltada para a competição, que é diferente de uma preparação para o treino comum, né? Então, assim, a gente pega um treinamento diário, porém dividida em várias etapas durante o dia. A gente treina 2 vezes em horário até mais quente, justamente para dar um gás a mais. Aí a gente vai para academia para fazer o fortalecimento de técnica, resistência, que é tudo um complemento, né? Academia e o jiu-jitsu. Então, assim, esses campeonatos que eu luto, principalmente os da Federação Brasileira, campeonato que todos os atletas que estão lá, eles estão bem, são atletas de alto nível. Então, para você ganhar, você tem que estar bem treinado, principalmente psicologicamente. Então, você tem que chegar lá, dar seu máximo e é isso. Tem que representar seu estado e dar o melhor, né? E falando em representação, já que você tocou nos pontos muito bom, como é para vocês, o que é que significa para vocês, na verdade, né? Saber que vocês são da cidade de Yuma, representando também o estado do Piauí. Como é para vocês estarem nessa competição e trazer essas medalhas para a cidade de vocês? Assim, tem bastante adrenalina, bastante nervosismo para quando você chega em um campeonato grande. E orgulho, né, de dizer assim, olha, eu fui lá, consegui, conquistei tal colocação no campeonato. Ou então, se não conseguir, fui lá, tentei, dei meu máximo. Foi isso que eu consegui. Vou melhorar pro próximo. Acho que é isso, né? Com certeza. Guilherme, eu como sou um atleta que ando viajando muito, o que acontece? Só esse ano eu já tive em 3 campeonatos de altíssimo nível, que foi a Taça São Paulo no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Depois viajei para Fortaleza, ambos só sem apoio da minha equipe, porque infelizmente não puderam ir. Então, assim, você tem que estar bem preparado psicologicamente, porque eu tô lá só, eu tô lutando na casa dos meus adversários. E mesmo assim, como com a questão da experiência já deu uma aumentada, né? Não é que o nervosismo acabou, mas a gente sente sempre, isso não vai deixar de existir. Mas a gente sabe controlar ele um pouco mais. Então foram 3 campeonatos, São Paulo, Fortaleza e agora por último esse fim de semana em Salvador, onde eu obtive ouro, né? Então sempre representando bem minha cidade e meu querido Piauí, né? E falando em representação, eu queria que vocês mostrassem pro pessoal de casa, né, as medalhas que trouxeram, né? A Maria já falaram que são desse ano, né? Tem muitas outras medalhas, mas eu queria que vocês aproveitassem para explicar pra gente, né, as grandes vitórias que vocês já trouxeram pra gente. Essa foi a minha primeira medalha, foi o piauiense. Lutei, eu tinha 2 meses mais ou menos de treino, na categoria juvenil, né? No tempo eu tinha 15 anos, lutei com as meninas de 18. Foi muito difícil, mas trouxe ouro. O primeiro campeonato esse ano ocorreu, como eu falei, em São Paulo, né? No ginásio Ibirapuera, e foi a Taça São Paulo. Essa Taça São Paulo foi um evento que reuniu atletas do Brasil e do mundo, como sempre. Então teve em torno aí de uns 4.000 atletas. Após isso, eu estive em Fortaleza, lutando sul-americano, né? Sul-americano, onde eu trouxe 3 medalhas, certo? Caramba. Em um único evento eu trouxe 3 medalhas, sendo uma de ouro e 2 de bronze, em Fortaleza, certo? Também fui só. E agora, por último, estive agora em Salvador, onde eu obtive o ouro e o bronze, né? No Salvador Fall International, da CBJJ, um evento de altíssimo nível, onde tinha atletas do mundo todo. E também fui lá e representei bem nossa Yuma. Essa medalha aqui, eu conquistei num campeonato interno que teve em Picos. Vinícius estava lá, gritou bastante por mim também. Foi. Eu competi contra a esposa do juiz, né? Acho que ela tinha por volta ali de uns 26 anos, era isso? Mais ou menos isso. Isso. Guilherme, só para falar isso, esse dia foi interessante. O que acontece? A Ayala, ela tinha pouco tempo de faixa azul, né? Ela tinha pegado há pouco tempo. O que acontece? A gente lutou lá contra a mulher do cara que organizou o evento. E eu tava no corner da Ayala, certo?
que acontece? A gente ganhou dos caras no próprio campeonato deles e ainda mais da esposa do dono do campeonato. Exato, viu? Aí, eu acho que eu tinha o quê? Acho que ainda já tinha 17 anos nessa época. Aí, eu lutei contra ela, foi uma luta muito controlada, tipo, uma luta muito forte. E o Vinícius, vai, não desiste, tu tem que ir, tu tem que ir. E os caras lá fazem aquela plateia pra ela, gritando, e eu, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, não vou conseguir. O Vinícius, você vai conseguir. Até que a gente conseguiu o ouro, né, pra casa. A felicidade se Foi, dobro, né? explodiu. E aí tem mais, né? Aí aqui, uma das medalhas do Piauiense, que eu já lutei várias vezes ele, foi nesse campeonato acho que eu trouxe 2 ouros. Aí teve o AJP, que é uma filiação entre Brasil e Abu Dhabi. Aí o campeonato foi em Fortaleza, eu competi contra 2 meninas muito fortes e trouxe o ouro pra casa. Essa foi o Open. O Open foi acho que foi um dos campeonatos mais difíceis que eu competi, por conta de um acidente que eu tive antes do campeonato. Aqui foi da Bad Boy, em Teresina. E esse aqui foi o Brasil Cup, em Fortaleza também. Que eu também trouxe o primeiro lugar. Olha, nós estamos entre 2 grandes medalhistas da nossa cidade. A gente fica muito feliz por isso. É assim, eu queria saber de vocês quais são os planos e as metas, né, para esse ano que está começando, né? Nós estamos em abril ainda. E também as metas para os anos seguintes. O que é que nós podemos esperar de vocês? Assim, minhas metas não estão bem construídas na minha cabeça ainda para esse ano e para o próximo. Mas o que eu pretendo é continuar competindo, fortalecendo também minhas irmãs, que vão começar a competir mais. Minha irmã já compete e minha outra irmã vai entrar. O meu foco é fortalecer elas e continuar indo para campeonatos grandes. Então, Guilherme, entrando agora como eu falei, na faixa roxa, né? O que acontece? Já posso ministrar aula, já posso levar um atleta na minha responsabilidade para alguns campeonatos, né? Porque já é um divisor já nas faixas do jiu-jitsu, né? Uhum. Então, assim, quero entrar com a minha cidade com um projeto, né? Que é o Saúde Veste Kimono, apoiar todos os inhumenses, né? Porque, assim, eu nunca, jamais, de forma alguma, esquecerei minhas raízes, né? De onde eu vim, de onde tudo começou. Então, assim, quero levar a minha querida Inhuma a patamares altíssimos dentro do esporte e também, como eu falei, palavras do nosso professor Michel Coutinho, formar cidadãos, né? Instruir os alunos a estarem nas escolas, a deixarem de estar fazendo algumas coisas que não deveriam fazer e estar dentro do esporte, né? A gente leva para dentro do esporte até para o aluno se concentrar mais e, quem sabe, né, formar um atleta. Você está formando um atleta, né, que pode estar brilhando aí dentro dos tatames. Bom, aí agora já que ela tocou no assunto, né, ela falou que tem uma medalha que foi difícil para ela. Eu queria saber mais sobre essa medalha. Bem, essa medalha foi assim, 2 semanas antes de ter o campeonato, eu tive um acidente de moto. Aí nesse eu tive ferimentos graves na perna, né? 2 semanas antes do campeonato, né? O que passou pela minha cabeça? Desespero. Como é que eu vou conseguir lutar sem treinar e com a perna machucada? Aí eu fiz o máximo para conseguir recuperar as feridas antes de conseguir ir competir. Só que quando eu cheguei lá ainda estavam as feridas bastante machucadas ainda. Aí fui competir, a minha adversária descobriu que a minha perna estava bastante machucada, né? Ela começou a atingir a minha perna. Nisso a gente tinha que lutar em 2 categorias, que era a categoria com peso, limite de peso, e a categoria de absoluto, que vale todos os pesos, que ela também tava. A gente lutou a primeira luta, eu ganhei. Aí ela desistiu de lutar. A segunda categoria. A gente conversando ali, aí eu falei da perna, aí ela falou, não, pois eu vou competir de novo. Voltou para competir o absoluto. Aí a gente foi lutar a categoria de absoluto. Eu pensei que ela não ia focar muito na minha perna, porque eu tinha falado, né? Com a minha palavra. Aí, no desenrolar da luta, ela continuou atingindo a perna e eu sofrendo muito, porque tava doendo muito mesmo. Consegui mais uma vitória. Aí, peguei o ouro na categoria. E no absoluto, tinha outra menina muito forte, que luta comigo há muito tempo. Ela conseguiu, a gente estava ali lutando por mais ou menos, são 5 minutos a luta, né? Só que o relógio ficou parado durante uns 2 minutos. Quando eu percebi, eu falei que o relógio estava parado, aí despausaram o tempo. Esse eu tava ganhando de 10-0, se eu não me engano. Ela, muito forte, conseguiu fazer 7 pontos. Ficou 10-7.
faltando 30 segundos para encerrar o tempo do temporizador, ela conseguiu uma finalização e eu apaguei nos últimos 30 segundos de luta. Aí, ali passei alguns segundos desacordada. Quando acordei, consegui me levantar, a gente foi se medalhar e eu peguei ouro e prata nesse campeonato. Caramba! Bacana, viu? E Vinícius, foi para você, né? O Vinícius foi selecionado como um dos melhores atletas, se não o melhor, né, no Piauí, em 2024. Você que brilhou em Salvador, como é para você e como foi a chegada até lá? Guilherme, uma coisa que eu sempre friso é gratidão a Deus, porque eu costumo dizer que sem Deus a gente não é nada, certo? Dia 13 agora eu vou estar recebendo uma premiação de melhor atleta e melhor lutador, em 2 categorias, 2 modalidades, que é a premiação dos melhores do ano, né? Que faz de cada categoria. Então, assim, para mim é muito bom, né? Tá levando aí o jiu-jitsu inhumense, né? Se destacando com essas premiações, sendo que sou natural de Inhuma, né? Uma cidade que está aí vindo agora a brilhar nos campeonatos, né? E em relação a alguns eventos, a gente já está com algumas agendas, né, marcadas. Para o dia 27 está lutando em Teresina no Infinity. Depois disso a gente vai estar viajando a Fortaleza Open International. E depois a gente vai estar lutando o 4º campeonato, um dos campeonatos mais importantes do mundo, que é o brasileiro no Rio de Janeiro. Esse aí vou com o Michel, com o nosso professor. E existe 4, né? O Mundial, o Europeu, no qual o Europeu foi em Portugal, inclusive o professor Michel foi esse ano. O Europeu, o PAN e o Brasileiro. Então a gente está fazendo essa pontuação desses Open para chegar lá com uma pontuação boa. A gente soma os pontos para estar nesses grandes eventos fora do Brasil, né? Uhum. E aí a gente vai estar lutando no Brasileiro e posteriormente no final do ano a gente está se preparando aí, se organizando para ir para o Mundial. Excelente. Bom, para a gente finalizar agora esse papo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para os jovens que estão buscando um esporte, ou que já estão ali engajados, ou que estão buscando e que veem o jiu-jitsu como alternativa. O que é que vocês hoje têm a dizer para quem tem esse objetivo de chegar e também competir como vocês? Eu acho que para mim é mais constância, tipo, porque o jiu-jitsu é muito difícil, é muito detalhado, né? Ou seja, se você persistir, se você insistir naquele esporte, começar a entender, começar a correr atrás de melhoria, você vai ver quão maravilhoso ele é. Então é isso, é constância. Continue, entre e continue. Bem, Guilherme, hoje a gente fez uma palestra nas escolas. A gente começou hoje no João Hamilton, né? Fazendo uma palestra para, em média, 80 alunos, né? Jovens, certo? A gente vai fazer mais em 3 ou 4 escolas, né? Para a gente reunir esse público, né? O público juvenil e infanto-juvenil, para a gente estar acolhendo todos no nosso projeto social, que é um projeto pela prefeitura, né? O projeto Saúde Veste Kimono, do professor Michel Coutinho, que ele é o representante, ele é quem ministra as aulas, né? Tudo. Então, assim, teremos esse espaço, vamos marcar dias, teremos aulas para essas crianças, assim, será um prazer imenso ter essa criançada aí, esses jovens inhumenses no nosso time, né? Na nossa equipe, no nosso projeto, sediado pelo professor e também pelo major, né? Que é o chefe do projeto em Teresina. Então, assim, é isso. Vamos buscar o máximo desses jovens e trazer para dentro da nossa equipe. Bom demais. Gente, a gente agradece a participação de vocês. Espero que as pessoas vejam e entendam o propósito de vocês e busquem entender que o esporte vai além, né, da apenas do esporte, mas é questão de saúde, é vida, é prática, é decisão, é tomada de decisões. Então é muita coisa que o esporte envolve. E quanto mais os jovens se envolvem no esporte, mais eles também têm uma vida em qualidade. Então agradecer vocês pela disponibilidade, por estar aqui conosco, o Vinícius e a Ayala também aqui com a gente. E a gente aguarda você em um próximo episódio falando de saúde, falando de esporte aqui no Inhuma TV.